Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Hoje nós iremos tentar olhar de uma forma mais profunda para estes capítulo 9 e os seguintes durante este tempo que vamos passar juntos. Nós vimos já como o autor deste livro, Moisés, traz à reflexão do povo aquilo que Deus havia feito para o seu próprio povo. Também ele traz à reflexão as promessas que Deus havia dado para o seu próprio povo, de que eles deveriam entrar e tomar posse da terra prometida. Deus ali faz de novo a reafirmação dessas mesmas promessas, dizendo ele mesmo que ele iria adiante do povo para cuidar da sua entrada na terra prometida. Deus tinha feito essas promessas a Abraão, a Isaque e a Jacó. E agora Deus reafirma estas mesmas promessas ao povo de Israel, que está ali para entrar na terra prometida. Em todas as partes da Bíblia, nós encontramos a ação de Deus. Vemos como o Espírito Santo de Deus age no meio dos seus filhos, age no meio daqueles que de alguma forma temem e de alguma forma reconhecem as suas limitações, o seu pecado, reconhecem a sua incapacidade de fazer as coisas que têm para fazer. Vemos nos textos da Palavra de Deus, e já vimos isso várias vezes, que o homem não pode alcançar esse relacionamento com Deus por mérito próprio. Não é por causa da sua grande capacidade para gerir situações, não é por causa do homem ser muito bonzinho, não. É pela ação de Deus que o homem se pode relacionar com o próprio Deus. E ela é feita através da pessoa de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, para que nós pudéssemos então desenvolver esse relacionamento com Ele. Não tem a ver com a nossa justiça própria. Não tem a ver com a nossa capacidade de ser bons. Não tem a ver com o facto de agirmos correto ou incorretamente. Mas tem a ver com a vontade que nós temos e o reconhecimento que nós fazemos do nosso pecado. O colocarmos a nossa fé na ação de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição. E dessa forma receber a graça de Deus, esse favor imerecido do próprio Deus para conosco. E é quando nós depositamos a nossa fé nessa obra de Cristo que nós então podemos iniciar um relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo foi levado pelo Espírito Santo a escrever várias vezes sobre este assunto. Parece que os cristãos daquela época, os do primeiro século, tinham a mesma dificuldade que muitos de nós, se calhar hoje temos, de entender que o relacionamento com Deus não passa pelos nossos méritos, mas passa pela ação graciosa de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 8, ele deixa esta frase tremenda que fica a ecoar até aos nossos dias. Diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Vemos como o apóstolo Paulo queria deixar muito claro, creio que Deus queria deixar muito claro na sua palavra, que não é pelas obras que nós somos salvos, é um dom de Deus. Isto não parte do homem, é a ação de Deus em nós. Tiago, ao escrever o seu livro também, ele diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todo o homem. Então é a ação de Deus que faz com que o homem possa ter esse relacionamento com Deus. Não tem a ver conosco, mas tem a ver com a obra de Jesus Cristo. De outra forma, seria inútil todo o sacrifício de Jesus. Se nós, pelas nossas capacidades, se nós, porque obedecíamos aos mandamentos, poderíamos ter esse relacionamento com Deus, se nós, por nos portarmos bem e sermos bonzinhos, pudéssemos ter esse relacionamento com Deus, sem a pessoa de Jesus Cristo, era inútil a morte de Jesus na cruz. Mas, ao nós reconhecermos que, de facto, só através de Jesus, só através do seu sacrifício na cruz, nós podemos ter esse relacionamento com Deus, então aí, a nossa fé nessa obra transforma a nossa vida, retirando-nos, como diz o texto bíblico numa outra secção, retirando-nos das trevas para a maravilhosa luz. Estando agora conhecedores daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, reconhecendo essa ação de Deus em nós, aí sim manifestamos o amor que temos para com Deus através da obediência à sua palavra. E aqui entram então as nossas ações.
Este mesmo livro de Efésios, capítulo 8, ele, mais adiante, lá no verso 9 e 10, ele diz que Deus já preparou essas obras para que nós andássemos nelas. Então Deus quer, sem dúvida alguma, que nós pratiquemos o bem. Mas não é através desse bem que nós vamos ter o relacionamento com Deus. Nós, ao praticarmos o bem, dizemos que já temos o relacionamento com Deus. Manifestamos o amor para com Deus através da prática do bem. O relacionamento com Deus começa quando nós colocamos a nossa fé na obra, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E isso o texto bíblico deixa claro em todas as suas páginas. Mas eu gostaria de voltar aqui ao livro de Deuteronômio, capítulo 9, e vamos ler a partir do verso 7. Diz assim: Não te esqueças de que no deserto desgostaste do Senhor teu Deus. Desde que saíste do Egito até agora, tens sido sempre rebelde contra o Senhor. Isto são palavras muito duras que Deus decreta por causa da atitude do coração do povo de Israel. O povo de Israel, e estamos lembrados provavelmente quando lemos o livro do Êxodo, talvez você se lembre, que o povo fez um bezerro para adorar. Enquanto Moisés tinha subido ao monte para receber a lei, o povo então se juntou ali, com o consentimento inclusive de Arão, e fizeram um bezerro. E começaram a adorar a esse mesmo bezerro. Diziam que foi esse animal que os retirou da terra do Egito. E de alguma forma, isso, se podemos usar esta imagem, fez doer o coração de Deus. Nós já temos dito também, em alguns programas, que não há nada mais triste do que a ingratidão. E o povo aqui está a manifestar essa ingratidão da forma mais odionda, da forma mais atroz. Inclusive, atribuindo a outra entidade a ação que Deus tinha praticado. E isto é terrível. Não sei se consigo já acontecer alguma vez isso, dizerem de outra pessoa aquilo que você fez de bem a elas. Não, foi fulano tal, quando deveriam ter reconhecido a si o benefício daquilo que você tinha feito. Isso dói cá fundo, dói no nosso coração. Quando alguém faz isso, é um desrespeito tremendo por todo o sacrifício que a pessoa fez, é um desrespeito tremendo, uma falta de consideração. E no fundo o povo de Israel estava a fazer exatamente isso para com Deus. Eles estavam a atribuir a um ídolo, a uma estátua que eles próprios tinham criado, a autoridade, o benefício, o poder daquilo que o próprio Deus vivo e verdadeiro tinha feito. E não há nada mais triste do que isso. Quando é atribuído a uma imagem, a um outro ser, os poderes e a ação daquilo que só Deus pode fazer. Eu creio que nós precisamos de ouvir com atenção estas palavras do livro de Deuteronômio. Nós, povo português, infelizmente temos tido um pouco esta atitude. Atribuímos a outros seres, a outras pessoas até determinadas ações, quando na realidade quem as praticou foi Deus, em nosso favor. Então, voltando aqui a este capítulo 9 do livro de Deuteronômio, vemos aqui no verso 8, dizendo: No monte Horeb, de tal modo que provocaste que ele se irritou com vocês e se dispôs a destruir-vos. Vemos aqui que Deus ficou de facto, se podemos mais uma vez usar estas imagens, porque estamos a usar palavras humanas para descrever aquilo que aconteceu com Deus. E no fundo foi o que Moisés fez ao escrever estes textos. Colocou em palavras que nós entendemos aquilo que acontece no relacionamento de Deus com o seu povo. E por isso é difícil às vezes nós descrevermos tudo isto, porque estamos a tratar de Deus e, por outro lado, estamos a usar palavras que precisam ser compreendidas por cada um de nós. E é por isso que aqui Moisés descreve uma atitude de Deus de tristeza, profunda tristeza, pela forma como o povo se conduziu, a rebeldia que o povo estava a ter. Mas continuando no verso 12 diz: E disse-me nessa altura: Anda, desce depressa, porque o teu povo, aquele que tu tiraste do Egito, está corrompido. Depressa se desviaram do caminho que eu tracei e fizeram um ídolo de metal fundido. Vemos que Deus chama Moisés agora a descer do monte. O povo tinha fabricado esse bezerro, essa imagem de escultura, e agora estava a dobrar os seus joelhos diante dela, dizendo que tinha sido esse bezerro que os tinha tirado de lá do Egito. E Moisés então desce do monte. Deus tinha declarado ao povo de uma forma muito clara, e nós sabemos isso através do livro do Êxodo, que Deus tinha declarado ao povo de uma forma muito clara: Não terás outros deuses diante de mim, nem farás imagens de escultura. E o povo sabia disto. E, infelizmente,
mesmo sabendo disto, a primeira coisa que eles fazem assim que Moisés se ausenta é criarem uma imagem de escultura. Criar um bezerro. Poderia ter sido talvez uma pessoa ou uma outra coisa qualquer. Mas eles fabricaram uma imagem à qual eles dobravam os seus joelhos, à qual eles prestavam culto. E o texto continua no verso 13 e diz: "E o Senhor continuou: Vejo que este povo é mesmo rebelde. Deixa-me destruí-lo e eliminá-lo do mundo até desaparecer por completo a recordação do seu nome. Depois farei nascer de ti uma nação mais poderosa e mais numerosa do que eles." Quando desci da montanha, ele estava a arder em chamas e eu trazia as 2 placas da aliança, uma em cada mão. Vi então que vocês tinham pecado contra o Senhor, o vosso Deus, constituindo um bezerro de metal fundido. Bem depressa se tinha desviado do caminho que o Senhor vos tinha traçado. Temos Moisés aqui a relembrar aquela nova geração das atitudes que os seus pais tinham tido diante desta imagem de escultura. Isto nos deve levar a examinar o nosso coração. Será que você e eu temos também ídolos na nossa vida? Temos talvez alguma outra coisa que se interpõe entre nós e Deus? Alguma coisa que nós valorizamos mais do que o nosso relacionamento com Deus? Nós devemos ouvir com clareza este desafio que o apóstolo Paulo nos deixa, de cada um de nós examinar o nosso coração. Nós temos um país onde, infelizmente, muitas pessoas, cristãs, sinceros até, não percebem a gravidade dos seus atos ao dobrarem os seus joelhos diante de imagens. Vemos como Deus adverte seriamente sobre esse tipo de comportamentos. Nós deveríamos tomar atenção àquilo que a palavra de Deus nos diz sobre esta prática. Deus não quer dividir a sua glória com ninguém, nem com imagens, nem com homens, nem com animais, e nós às vezes achamos que aqui a ação do povo de Israel é bem mais grave do que a nossa ação nos nossos dias. Olha, sinceramente, eu quanto mais olho para o povo de Israel e quanto mais conheço a minha vida, muitas vezes eu vejo que sou muito parecido a este povo de Israel. Quantas e quantas vezes eu coloco Deus de lado. Coloco, digamos assim, coisas no lugar de Deus. Seja a família, às vezes há pessoas que colocam o dinheiro, o trabalho, seja até outras coisas que são lícitas, como desporto, lazer, e nós colocamos essas pessoas no lugar de Deus. Nós não podemos colocar nada no lugar de Deus. Por isso Deus nos adverte seriamente que nós não deveríamos ter qualquer outro Deus diante de nós, seja ele qual for. Por isso é uma séria advertência de Deus para si e para mim, para nós analisarmos o nosso comportamento à luz das Escrituras. Não à luz de uma religião, não à luz de uma tradição, não à luz de uma nova igreja, não, mas à luz da palavra de Deus. Se você é um verdadeiro cristão, eu desafio a que você olhe para a Bíblia e faça simplesmente aquilo que a Bíblia diz, pois ela deve ser a referência para a nossa vida. Não podem ser as opiniões nem minha, nem dos homens, não podem ser essas opiniões que fazem valer aquilo que você deve ou não deve fazer na sua vida. Tem de ser a palavra de Deus que tem de ser a norma para a nossa conduta diária e até para a nossa prática religiosa. Nós temos de olhar para a Bíblia e fazer unicamente aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Mas voltando então aqui ao capítulo 9 do livro de Deuteronômio, vamos ver o verso 17 e diz: "Agarrei então nas 2 placas e atirei-a com elas com ambas as mãos e quebrei-as diante de vocês. Fui de novo inclinar-me diante de Deus e fiquei 40 dias e 40 noites sem comer nem beber, a pedir perdão do grande pecado que vocês tinham cometido. O que tinham feito era uma coisa que desagradava ao Senhor e que muito o ofendeu." Aqui temos um texto tremendo sobre a oração. Moisés, este homem que estava ali a liderar o povo de Israel, percebe o pecado do povo. E ele vai e assume sobre si esse pecado do povo e vai diante de Deus pedir perdão pelo pecado do seu povo. Grande líder era este Moisés. Faz-nos falta, de facto, líderes assim, como Moisés. Líderes que não se demitem das suas funções, mas assumem as suas responsabilidades. Líderes que assumem o pecado e os erros das pessoas que eles estão a liderar. Precisamos de olhar para estes exemplos de liderança como Moisés e aprender com ele. Mas acima de tudo precisamos de aprender esta atitude de oração que Moisés tem. Por vezes nós temos até vontade de orar por nós.
Agora, pedir perdão pelos outros, isso nós ficamos já balançados. Dizer que responsabilidade tenho eu se a minha esposa ou o meu marido não querem fazer o que têm que fazer? Que responsabilidade tenho eu se os meus filhos estão ou não a conduzir-se como deve ser? Que responsabilidade tenho eu pelo grupo da minha comunidade? Eu creio que nós perdemos o sentido de comunidade. Nós perdemos o sentido do coletivo. Mas as Escrituras, a Bíblia, está cheia desta ideia do coletivo, de sermos responsáveis uns pelos outros, de sermos solidários uns com os outros. E é verdade que a nossa sociedade precisa de resgatar este princípio. Eu creio que se nós nos preocupássemos mais em cuidar bem daqueles que estão próximos de nós, provavelmente as nossas vizinhanças seriam bem mais simpáticas, bem mais harmoniosas. Provavelmente haveria menos criminalidade. Talvez a violência doméstica não seria uma coisa tão desapercebida na nossa sociedade, porque os vizinhos estariam atentos. A comunidade estaria preocupada em que as pessoas vivessem os valores de uma sociedade saudável. E é esta atitude que Moisés aqui tem. Ele não se desliga da sua comunidade. Quem tinha feito o bezerro tinha sido o povo, não tinha sido ele. No entanto, ele assume esse mesmo erro e ele mesmo vai diante de Deus pedir perdão pelo seu povo. Vemos que ele fica ali a interceder durante 40 dias. Ele mostra, de facto, esta atitude de intercessão, de preocupação, de oração diante de Deus. E vemos como Deus ouviu a oração de Moisés. E aqui encontramos um grande mistério, que é o mistério da oração. Como é que a oração funciona? Como é que Deus age às nossas orações? A Bíblia nos diz que a oração do justo tem muito poder na sua eficácia. Isto diz Tiago, capítulo 5, verso 16. A palavra de Deus nos mostra a importância de orarmos sempre, sem nunca desfalecermos. Isso nos ensina Jesus em Lucas 18. E vemos tantos textos bíblicos sobre a oração e a importância de orarmos. Mas, de facto, eu tenho que confessar que é um mistério, como as nossas palavras podem fazer o braço de Deus agir. Nós vemos que Moisés estava disposto a interceder pelo seu povo e de tal forma ele fez isso que até jejuou durante tanto tempo, até que Deus de facto respondeu favoravelmente à sua oração. É importante nós aprendermos a interceder. É importante nós olharmos para a Bíblia e perceber qual é a nossa responsabilidade ao orar pelos outros, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos. Devemos ter essa prática bem desenvolvida no nosso dia-a-dia. Na nossa espiritualidade, a oração é como a respiração. Não podemos deixar de a fazer, senão iremos morrer espiritualmente. Então desenvolva essa prática de oração. E não digo uma oração ritual, não digo uma oração, repetitiva, mas uma oração que sai do seu coração e entra no coração de Deus. Uma oração que sai daquilo que você pensa e sente. Uma oração que vem de dentro de si e parte então para os céus. Essas são as orações certamente que Deus vai ouvir. Então desenvolva esse tipo de relacionamento com Deus e comece a desenvolver essa oração em si. O livro de Deuteronômio, ainda no capítulo 9, verso 19, continua a dizer: Eu tinha medo que a ira e o furor do Senhor se voltasse contra vocês e vos destruísse. Mas mais uma vez o Senhor atendeu ao meu pedido. Ele estava muito irritado contra Arão, que queria destruí-lo. De novo pedi por Arão. Depois agarrei no bezerro que vocês tinham fabricado e que era fruto do vosso pecado e arremessei-o no fogo, martelei-o e moí-o, bem moído até que ficou todo em cinza, e atirei com aquela cinza à torrente que descia da montanha. Em Tabaré, em Massá e em Kiriot Tavá, vocês voltaram a provocar o Senhor. E quando em Cades Barneia o Senhor vos mandou ir tomar posse da terra que eu vos tinha dado, vocês revoltaram-se contra a ordem do Senhor, vosso Deus, e não acreditaram nele, nem lhe obedeceram. Desde que vos conheço, vocês têm sido continuamente rebeldes para com o Senhor. Vemos que Moisés conhecia bem o seu povo. Ele sabia que o povo era rebelde e sabia também que Deus amava o seu povo. E o texto continua no capítulo 10, agora no verso 1, dizendo: Disse-me então o Senhor: Faz 2 placas de pedra, semelhante às anteriores, e uma arca de madeira, e vem ter comigo sobre a montanha. Eu voltarei a escrever os mandamentos, que estava nas primeiras placas que tu quebraste, e as colocarás essas placas dentro dessa arca.
Vemos como Deus continua a ter paciência para com seu povo, dando de novo os mandamentos, as orientações que o povo deveria ter para o seu dia a dia. Agora, saltando para o verso 8 deste mesmo capítulo 10, diz ainda: foi nessa ocasião que o Senhor escolheu a tribo de Levi para transportar a arca da aliança do Senhor, a fim de estar na presença do Senhor para o servir e abençoar o povo em seu nome. São essas ainda hoje as suas funções. Por isso a tribo de Levi não teve parte na distribuição da terra entre outras tribos. A sua herança é o Senhor, tal como Ele, teu Deus, lhe prometeu. Vemos aqui que Moisés relembra ao povo que a tribo de Levi tinha sido separada de uma forma específica para servir a Deus. É interessante ver que esta função sacerdotal era levar como um mediador entre o homem e Deus. A tribo de Levi tinha essa função. É interessante também ver que hoje em dia a Igreja de Cristo desempenha essa função. E quando eu digo a Igreja de Cristo, eu não estou a falar dos líderes religiosos das igrejas. Não, eu estou a falar de todo cristão. Todo aquele que é verdadeiramente cristão desempenha esta função sacerdotal entre aqueles que não conhecem Deus e o próprio Deus. Todo cristão hoje é um sacerdote de Deus. Não há hoje mais esta imagem, digamos assim, entre os clérigos que são sacerdotes e os outros que são cristãos, mas não são sacerdotes. Não, nas Escrituras e no Novo Testamento, na Nova Aliança, em Jesus Cristo, Ele constituiu todo o seu povo, um povo de sacerdotes. Isso nos diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Mas lendo ainda aqui um último texto, vemos ainda no verso 18 dizendo: Ele fez justiça ao órfão e à viúva e é amigo do estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa para vestir. Por isso sejam amigos dos estrangeiros, porque vocês também foram estrangeiros no Egito. Respeitem o Senhor vosso Deus, adorem-no, não se afastem dele e não façam juramentos, usando o nome de outros deuses além dele. Louvem o Senhor, pois Ele é o vosso Deus, que fez por vocês maravilhas, aquelas coisas impressionantes que viram com os vossos próprios olhos. Vemos aqui como este texto nos apresenta ainda princípios extremamente importantes para o nosso dia-a-dia. E um deles é, de facto, o cuidar dos estrangeiros, daqueles que são necessitados, e outro ainda é esta atitude de gratidão por aquilo que Deus fez. Nós sempre devemos desenvolver essa atitude em nós. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para estes princípios de vida que Deus quer estabelecer no nosso dia-a-dia. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.